Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração para iniciar. Pode ficar sentado mesmo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nessa noite pela tua graça, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por podermos ter a oportunidade de estudar a tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. A tua palavra, Pai, nos alimenta, Senhor Deus, e é isso que nós necessitamos todos os dias das nossas vidas. Que nessa noite, Senhor Deus, nós venhamos a aprender mais de Ti através do Teu Espírito Santo, falando ao nosso coração. Que nós venhamos, Senhor Deus, a ter um entendimento real, Pai, fidedigno da Tua palavra sobre a nossa vida. Senhor Deus, da palavra de Deus, Senhor Deus, sobre tudo aquilo que fazemos e tudo aquilo que iremos fazer, Pai. A Ti rendemos, Senhor Deus, toda a honra, toda a graça, todo o louvor para todo sempre. Amém. Opa, esqueci de projetar lá. Agora foi. Todos estavam aqui quando a gente terminou o panorama bíblico do Antigo Testamento, certo? E a gente foi um pouquinho mais extenso, porque são mais livros, tem um conteúdo literário muito maior. Não que o Novo Testamento não tenha, mas a gente consegue ter um pouquinho mais de encurtamento nos ensinos aqui, até porque eles são bem mais diretos, vamos colocar assim, do que a gente estava estudando lá no Antigo Testamento. E antes da gente entrar nos evangelhos que nós vamos trabalhar nessa noite, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o período intertestamentário. Qual foi esse período? Foi o período aproximadamente de 400 anos que a gente conta entre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e o livro de Mateus. Normalmente a gente costuma também dizer que é o período que ficou em silêncio, tanto que quando você pega algumas Bíblias mais antigas, havia uma folha em branco que dividia o Antigo do Novo Testamento. E era uma coisa proposital, era um período de silêncio. Por que um período de silêncio que eles diziam isso? Porque não havia profetas, como a gente estava vendo anteriormente ali com Daniel, com Isaías, Zacarias. A gente só foi ter um novo profeta, alguém falando abertamente sobre Jesus, que foi João o Batista. Mas Deus não ficou em silêncio, porque eles estavam acostumados a terem alguém falando, um profeta, tinha um juiz, tinha alguém se movimentando. Mas esses 400 anos continuou tendo movimentações da parte de Deus. Ele não ficou parado. Nesse período, por exemplo, eles relatam sobre as condições que os judeus eles viviam sobre cada império. A gente vai ter ali 4 impérios, que era o Império Persa, o Império Grego, o período da independência, que nós vamos ver daqui a pouco o que significa, e o período romano. Como que a gente pode falar do período persa, que foi de 439 até 322 a.C.? Nesse tempo, os exilados judeus, os hebreus, eles estavam regressando, voltando para a terra deles. E ali nesse momento, a gente pode pegar o livro de Esdras, por exemplo, que eu coloquei ali, eles começam a restabelecer o culto, porque eles ficaram um período sem manifestar cultos a Deus. Isso por causa da opressão que tinha dos outros povos sobre eles. E houve uma dispersão também. Então eles não tinham um grupo, um ajuntamento de pessoas para falar sobre Deus, para cultuar a Deus. Foi nesse período também que se iniciou a reconstrução do templo. E também nesse período de 400 anos, a gente tem ali a restauração dos muros da cidade, que a gente vê lá no livro de Neemias. E se você se lembrar, no semestre anterior eu pedi para que vocês lessem o livro de Neemias, para ficar bem claro o que ele estava querendo nos ensinar sobre a reconstrução dos muros. Nesse momento ali, como eu tinha dito para vocês, tem a grande dispersão. Isso a gente conhece até nos livros de história, porque foi quando o povo judeu, o povo hebreu, eles foram espalhados pelo mundo. Ninguém mais queria eles ali. E interessante você observar que desde quando surge o povo de Deus até hoje, sempre tem alguém querendo dispersar, matar. Eles não querem o povo de Deus. E aí você pode parar e entender o seguinte: se tem uma perseguição tão forte, então é porque realmente existe um poder sobrenatural sobre aquele povo. Porque, veja só, quantos povos nós temos na Terra, e se a gente for pegar desde o início, quantos povos nós já tivemos?
nenhum desses povos foi tão perseguido, tão massacrado, tão odiado quanto o povo judeu. A gente pode pegar, por exemplo, na história antiga, Hitler. E esses dias atrás eu até assistindo um vídeo da época que ele estava começando a campanha eleitoral dele. E ele subindo num banquinho, e ele falando abertamente para uma empresa na Alemanha, e ele falando assim, os judeus eles estão tomando conta da nossa cidade. Os judeus eles estão pegando os nossos empregos. E ele ia levantando uma ira dentro do coração daquelas pessoas para fazer com que aquelas pessoas odiassem, ao ponto de que ele conseguiu realmente fazer com que uma nação inteira odiasse o povo judeu. E sempre teve essa perseguição. E não pense que vai parar. Só que o que a Bíblia nos ensina? Que nós devemos orar por Israel. Por isso que quando há um levante contra Israel, as pessoas começam a ver com as profecias, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque algumas coisas fogem daquilo que está dentro da Bíblia, e entra muito nas ideologias das pessoas, entra muito nos pensamentos vagos que as pessoas têm de ler coisas picadas pela internet. Mas entenda que quando nós estamos ao lado do povo de Israel, e aqui não é nenhuma questão política do que eu estou falando, é uma questão espiritual, de você orar pelo povo de Israel, que é o povo escolhido de Deus, você está se aproximando daquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Veja que todas as nações que foram contra Israel, elas não conseguiram se manter estabilizadas. Mas pastor, se você for olhar a história, Israel também quebrou várias vezes. Quando é que Israel quebra várias vezes? Quando ele permite que o mal entre. Sabe aquela ilustração que diz que a única coisa que destrói o ferro é a ferrugem? Quem aqui já viu isso? Você pode tentar destruir, mas não consegue, mas a ferrugem destrói. Por quê? Porque foi uma lasquinha que ficou ali sem cuidado e a ferrugem começou e foi crescendo. Dessa forma, é a mesma coisa para mim e para você. Eu posso me manter numa santidade impecável. Satanás não vai me tocar. Ele só pode tocar se Deus permitir, assim como a gente tem a história de Jó. Mas veja que muitas vezes nós somos tocados por Satanás ou acontece desgraças na nossa vida. Por quê? Porque nós demos aquilo que todo crente gosta de dizer, a gente deu brecha. Todas as vezes que Israel foi destruída, todas as vezes que Israel ela foi levada a um cativeiro, é porque em algum momento da história dela, ela abriu uma brecha e o mal entrou. E ali Deus então teve que trazer um cuidado, um juízo sobre eles, para que eles pudessem entender. Isso a gente viu bem claramente no semestre passado. E é importante também ver aqui que nesse período, dois aspectos distinguiam os judeus de todas as outras nações que são consideradas pagãs, que era o monoteísmo e a lei de Deus. Só o povo judeu tinha o monoteísmo e a lei de Deus. Ainda que algum ali tivesse talvez o monoteísmo, mas não tinha a lei de Deus. E o único que tinha a lei de Deus era o povo judeu. Depois, quando termina o período persa, a gente vai para o período grego. Quando que ele começa? Com a queda da Pérsia. E aqui a gente daí tem, como a gente conhece dentro da história, o berço da civilização. A gente vê muita coisa que hoje nós usamos que provém da época da Grécia Antiga, que foi de 321 até 167 a.C. E ali nesse momento o poder mundial ele vai para o Ocidente, porque até então ele estava na mão do Oriente, numa divisão que a gente tem pelo mapa. Nesse momento a Grécia ganha força e uma das características dos gregos eram as esculturas e a arquitetura, sempre monumentais. Creio eu não me lembro agora quem foi que disse, que há ali também um pouquinho do Egito Antigo, pelo fato de que os faraós queriam aquelas obras faraônicas, enormes, gigantescas, para mostrar o seu poder. E o povo grego também tinha essa característica, tanto é que esse é um dos prédios que a gente tem, eu esqueci agora de colocar o nome dele, não vou me lembrar, mas
a gente tem essa arquitetura em pé até os dias atuais. Ela foi destruída por guerras, ações do tempo, mas veja que a Grécia ela queria se impor, e uma forma dela se impor era fazer obras grandiosas, porque isso demonstrava o poder deles. Nesse momento também Alexandre o Grande ele vai conquistando em pouco tempo as demais potências que havia na época, que são o Egito, a Síria, Babilônia e a Pérsia. Tanto é que quando você vai olhar para a história, e você vai olhar para Alexandre o Grande, ele foi um dos que conquistou quase que metade do globo terrestre. E ele só não conquistou mais porque veio guerras, veio a morte, veio coisas que não permitia. Mas ele tinha um grande poder, tanto econômico, e ele também era um homem de extrema estratégia, ele tinha muita estratégia. Então ele conseguia trabalhar tudo isso para que ele pudesse crescer no império dele. Terminando o Império Grego, e aqui é importante ressaltar para vocês, quando a gente vai falar sobre potestades, quando a gente vai falar sobre dominadores dessa terra, principados, até hoje a gente conhece que um dos principados é o príncipe da Grécia. A gente sempre ouve falar o príncipe da Pérsia também, porque foi uma potestade que ainda domina territorialmente, mas o príncipe da Grécia ele ainda age nas nossas regiões, tanto geográficas como espirituais. E o que esse espírito da Grécia, ou esse príncipe da Grécia, prega? A perfeição. Tanto é que quando você pega esculturas da Grécia Antiga, os detalhes são muito precisos com relação à forma dos dedos, dos músculos. Tanto é que foi lá que se iniciou a Olimpíada. E nesse período, o que eles visavam? O corpo humano. E a perfeição do corpo humano. Então você vai pegar lá esculturas masculinas, todos os músculos muito bem definidos. Sempre mostrando também o nu masculino, porque eles queriam mostrar a vitalidade do homem. Eles queriam mostrar a masculinidade do homem. Passando do período grego, a gente vai para o período da independência. Aqui, os exilados que foram dispersos lá no período da Pérsia, eles começam a regressar para Jerusalém. Mas só que daí nesse período o que acontece? Quando Alexandre Grande ele sai, se divide em dois. Ali um grupo vai para os... deixa eu colocar aqui o nome para não falar errado para vocês. Os Ptolomeus, que eram os reis gregos do Egito, e os Seleucidas, que eram os reis gregos da Síria. Aí eu coloquei duas imagens aqui para ficar bem distinto para vocês. Essa desse homem montado num cavalo, eram os príncipes da Síria, e aqui os príncipes, ou como a gente conhece, os faraós. Mas todos eles descendem de um povo egípcio. Ali eles restabelecem um culto, que havia sido quebrado também, início da reconstrução do templo. E eu acho que eu fiz uma coisa errada, irmãos. Fiz mesmo. Eu repeti esse slide. Eu só coloquei a imagem diferente. Essa parte aqui, ó. Eu vou até tirar para não atrapalhar vocês. Vocês tiraram uma foto. Mas considere o que eu falei sobre a divisão quando houve a morte de Alexandre o Grande, que foi o período a divisão com os reis gregos da Síria e os Ptolomeus, os reis gregos do Egito. Nesse período da independência, que foi de 167 a 63 a.C., a gente tem ali uma tradução do Velho Testamento para o grego, que até então estavam nas línguas originais. Não havia uma tradução para que pudesse espalhar. E ali eles têm então o conhecimento da Septuaginta, que significa 70 em latim, porque foi traduzida por 72 homens durante 70 anos. Então você pode pegar alguns escritos bíblicos, algumas bíblias mais antigas, vai estar lá, baseado ou... não é baseado que eu quero dizer. Me esqueci o termo agora, mas junto com a Septuaginta, porque foi escrita pelo povo grego durante 70 anos por 72 homens. E aí a gente chega no período romano. E o interessante é que quando chega o período romano, ele tem
ele tem uma certa ajuda para o cristianismo, porque ali há uma lei e uma ordem. Os povos ainda estavam todos bagunçados. Quando a gente pega os exilados judeus voltando, e agora tendo Roma, e Roma com toda a sua organização, toda a sua hierarquia sendo respeitada, isso facilita para que o cristianismo se expanda. Mas entenda também uma coisa, foi nesse período que eles começaram a observar o seguinte: olha, esse povo prospera, esse povo cresce, e esse povo é bons pagadores. Então a gente vai liberar o evangelho, a gente vai liberar a palavra, o evangelho não, a gente vai liberar a palavra de Deus, vai liberar o culto deles, mas vai começar a haver cobranças. E eles faziam essas cobranças sobre o povo de Deus para que eles pudessem permanecer. Isso, de certa forma, fez com que eles se acomodassem dentro de Roma. Mas quando você pega livros históricos, você pega filmes que retratam sobre a Roma antiga, Roma não era a perfeição que muitos pregam, mas eles dizem que Roma era um verdadeiro inferno para quem vivia lá dentro. Porque era tudo na base do interesse, do dinheiro, da persuasão, do poder. Quem tinha mais dinheiro é quem tinha mais poder e assim por diante. O que a gente não vê diferente da nossa época. Quem tem muito mais dinheiro tem muito mais poder. Só que as pessoas acabam se esquecendo que o poder verdadeiro está em Jesus Cristo. A gente tem um governo estável, não havia quebrança, não havia candidatos opositores. Era um governo muito bem estruturado, eles conseguiam manter uma ordem sobre a nação. Bons edifícios públicos nasceram ali, então eles começam a construir escolas, eles começam a construir hospitais, eles começam a construir repartições públicas. E tudo que a gente conhece hoje provém da época romana. Então, quando você vê prédios bem estruturados, é uma herança do povo romano. Jesus nasce nesse período, e é interessante que o nascimento dele nesse período já vinha de profecias lá no Antigo Testamento, com Jeremias, com Zacarias. E ele teve um poderio militar que trouxe paz, porque ninguém tentava lutar contra Roma. O poderio deles militar era tão grande que eles conseguiam dominar várias outras nações. Então ninguém se atrevia a vir até eles. Ninguém se atrevia a lutar contra os romanos. Vamos agora entrar nos evangelhos sinóticos. E por que sinóticos? Porque Mateus, Marcos, Lucas são 3 apenas. O João a gente vai deixar para daqui a pouco. Eles têm uma mesma ótica sobre Jesus. Por isso que é chamado de os evangelhos sinóticos. A palavra evangelho significa boa notícia sobre Jesus Cristo. E os 3 evangelhos, eles apresentam Jesus como autor da vida e da salvação. A mensagem central da igreja desde a era apostólica. Autor da vida e salvação. É isso que os 3 primeiros evangelhos pregam. Posso continuar? Tá. Mas eu envio para vocês também no WhatsApp. E aí a gente começa com o Evangelho de Mateus. E aqui uma curiosidade, não sei se vocês sabiam, mas o nome de Mateus não era Mateus de nascença. O nome dele era Levi. A gente pode pegar, daqui a pouco eu vou colocar a leitura da Bíblia, mas ele era um dos discípulos, mas antes dele se chamar Mateus, ele era chamado de Levi, que era o nome de batismo dele. Ele era um publicano, que a gente já conhece essa parte, um cobrador de impostos, e ninguém queria ficar perto de um cobrador de impostos, porque ele chegava e cobrava as pessoas e ninguém queria ficar pagando imposto. Quem aqui gosta de pagar imposto? Ninguém gosta, a gente paga porque é um dever nosso. E ainda que a gente não tenha alguém batendo na porta de casa, seu imposto está vencendo hoje. A gente tem as notificações do celular para nos mostrar essa cobrança. Há um ponto ali que o Evangelho de Mateus ele foi escrito entre 50 e 70 anos depois de Cristo. E ele foi escrito exclusivamente para o povo judeu.
E nesse momento a gente já pode refletir ali também que tenha o que? Uma igreja formada. Porque se passou ali mais de 30 anos que Jesus já havia ascendido aos céus. Morreu, ressuscitou e foi para o céu. Porque ele foi ali entre 50 e 70 anos depois. Então dá mais ou menos 30, 40 anos depois que Jesus morre e ressuscita. Um dos propósitos do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, é que ele foi escrito para judeus e ele apresenta Jesus como o Messias. E vai ser interessante a gente observar a visão que cada um dos evangelhos tem sobre Jesus, porque cada um deles foi escrito para um povo diferente. Quando nós olhamos hoje a quantidade de igrejas que há no Brasil, a gente muitas vezes critica. Muito mais as pessoas que são de igrejas mais tradicionais falam assim, nossa, mas cada esquina tem uma igreja, cada porta tem uma igreja. Mas veja que essa pluralidade de igrejas favorece a expansão do evangelho. Porque da mesma forma como você talvez goste de uma exposição bíblica, tem pessoas que não, elas querem um culto mais profético, que tenha um pastor ali que revele a palavra, que traga um ensinamento. Tem aqueles que querem que o anjo venha lá e toca fogo em tudo, e tem aqueles que querem uma coisa mais comum, mais informal. Veja que a palavra de Deus, sendo pregada de várias formas, ela alcança um número maior. O que não pode ocorrer é que nessa pregação de várias formas, o homem que está ali pregando comece a colocar a sua vontade, comece a colocar o seu achismo. E aí a gente corre um grande perigo, porque ao mesmo tempo que o evangelho vai sendo pregado para todas as nações diferentes umas das outras, com culturas diferentes, a gente também tem o risco de que aquela pessoa que esteja ali, ou ela não esteja preparada, ou ela esteja com uma má intenção de usar aquilo para proveito de si mesmo. Aqui a gente tem quais são as evidências que a gente pode falar sobre o Evangelho de Mateus. Genealogia, que a gente tem no capítulo 1, a visita dos magos, João o Batista, e Batista porque ele era um homem que batizava, então a gente costuma falar João Batista, mas era João o Batista. Assim como eu poderia dizer hoje, João o professor, Jaime o eletricista, certo? Lá era dessa forma. Quem que é aquele lá? Aquele lá é o João o Batista. Por quê? Porque ele batiza as pessoas. É que a gente foi encurtando um pouco e acabou tirando o para se tornar como um sobrenome. Exatamente. Isso, a gente tem isso muito. João Palmeira, José Coelho. E a gente também tem um pouco disso, João, que você trouxe, quando os judeus começam a fugir, porque eles estavam sendo mortos por Hitler. Então eles tinham que ir para o país, mas eles não podiam usar o nome deles de batismo. Então muitas vezes eles chegavam no lugar e falavam assim, ó, meu nome não é mais o nome que eu tenho de batismo, então agora meu nome vai ser João, deixa eu ver, João Palmeira, porque tinha uma palmeira ali, então vamos usar. Olha, vai ser João Machado. E ali a gente tem uma característica muito grande de sobrenomes que foram oriundos daquilo que foi sendo necessário para que eles pudessem se livrar da morte. Então a gente tem Coelho, Machado, Palmeira e Ferreira, porque vem de ferreiro, porque trabalhava com ferro. Não, ninguém quis colocar serpente. Ainda bem que ela fica escondidinha lá e ninguém viu ela. A gente tem a declaração de Pedro, temos julgamento e cruz, e a mensagem central do livro de Mateus é reino dos céus. Todas essas evidências apresentam Jesus como o Messias. A gente tem uma divisão do Evangelho de Mateus em 7 pontos, que é a introdução, vai falar da genealogia, a infância e o batismo de Jesus. A gente tem depois ali Jesus como mestre, que ele já vem apresentando e tendo todos os seus discípulos junto com ele. A gente tem o Sermão do Monte no capítulo 5. A gente tem um crescimento da oposição, porque daí as pessoas começam a falar, opa,
esse homem aí fala que é filho de Deus, ele está levantando uma multidão para ouvi-lo, e essas pessoas estão caminhando atrás dele, porque todas as vezes que a gente tem Jesus na Bíblia falando ou ensinando, ele não estava ali para poucas pessoas, mas havia uma multidão. Tanto é que na multiplicação dos pães e peixes, alguns historiadores dizem que havia cerca ali de 5 ou 6 mil pessoas. Então não era um grupo pequeno que ouvia Jesus, mas era uma multidão de pessoas. A gente tem as parábolas do reino, discipulado, julgamento, prisão, julgamento e depois a ressurreição. O livro de Mateus, para que você possa enfatizar nas suas anotações, é que ele apresenta Jesus como Messias, o rei dos judeus. Ainda que você possa ler Mateus, Marcos e Lucas e falar, tudo é a mesma coisa, eles são iguais, não, eles têm características minuciosas, que você tem que ler com atenção para que você entenda para quem estava sendo escrito aquele livro. Depois do Evangelho de Mateus, a gente vai para o Evangelho de Marcos. Quem que foi o autor do Evangelho de Marcos? O próprio Marcos. Por que eu quero ressaltar isso? O Evangelho de Mateus, algumas pessoas dizem que não foi propriamente Mateus que escreveu, mas isso é uma teoria que vai perdendo força, porque eles dizem que algumas pessoas escreveram, e que Mateus talvez não tenha escrito naquela época, porque em um dos versículos dá a entender que a igreja já estava formada, mas é apenas uma interpretação que houve ali no momento da escrita, traduzida para o português ou para outras línguas, que as pessoas começam a criar isso, mas essa teoria vai perdendo força. Então Mateus ele continua como sendo o autor, e Marcos realmente ele é o autor do livro dele. Mas o interessante é que ele não era um discípulo direto de Jesus. Ele não andou ali lado a lado com Jesus, ele não era um dos 12. Ele recebeu influência, ele recebeu conhecimento daquilo que as pessoas diziam sobre Jesus. Mas ele também teve o acompanhamento e via Jesus. Ele era primo de Barnabé, ligado a Pedro. Por isso que a gente vê essa ligação tão direta, mas ao mesmo tempo ele não sendo um discípulo direto. Foi escrito por volta de 64 e 67, durante a perseguição de Nero. E a perseguição de Nero sobre o povo foi muito forte, muito grande. Propósitos do livro de Marcos. Ele era destinado aos cristãos romanos. Enquanto a gente tem o livro de Mateus, que era destinado ao povo judeu, e aí trazia uma linguagem de Jesus como o Salvador, como o Messias, a gente tem ali o livro de Marcos trazendo Jesus como servo do Senhor. Veja que não tinha como usar a linguagem de Mateus para os romanos, eles não iam entender isso. Eles iam olhar para ele e falar assim, tá bom, Jesus realmente é o rei dos judeus, porque foi isso que escreveram na placa e colocaram acima da cabeça de Jesus na cruz. Está aí, o rei dos judeus. Ainda escreveu em 4 línguas para que todos ali que estivessem entendessem aquilo. Os romanos não tinham uma visão de Jesus como Messias, até porque eles não tinham crido, eles não sabiam que Jesus viria um dia, morreria, ressuscitaria e seria o Messias do povo. Por isso que é interessante a gente entender essa linguagem para o povo judeu e uma linguagem diferente para o povo romano, para que eles entendessem que aquele homem que vocês mataram, ele era um servo do Senhor, um servo de Deus. E isso vai trazendo o entendimento daquele povo romano, tanto que alguns se convertem nesse período através da palavra dos discípulos. Ele enfatiza as ações de Jesus e a fé prática, sem muitos ensaios, muitos enfeites, uma fé prática. Nós vamos crer em Jesus porque ele é um servo do Senhor, ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso, e está pronto. É quando a gente começa, muitas vezes, a falar assim, parece que as pessoas querem enfeitar o evangelho hoje para conquistar as pessoas. Não é enfeitar o evangelho, a gente não precisa enfeitar, porque o evangelho ele é maravilhoso, ele é enfeitado por si só, porque ele retrata a vida de Jesus. Mas quando as pessoas começam a dizer assim, o evangelho é muito enfeitado para poder trazer as pessoas mais próximas dela, tem que haver um cuidado com essa parte dessa fala, porque
muitas vezes a gente está colocando Jesus num outro lugar que não é o dele, tirando ele do lugar de rei, de senhor. A gente só tem que tomar cuidado para não cair na conversa de muitas pessoas que realmente enfeitam, mas não para levar o ensinamento que Jesus trouxe, mas para poder trazer para aquelas pessoas um proveito a si mesmo. Que daí são os charlatões que a gente tem espalhados pelo mundo. Ele não foca em biografia, mas na ação e no sofrimento de Jesus. E um detalhe importante, coloquei ali, ó, a última semana de Jesus ocupa 3/8 do Evangelho. Se a gente for pegar, isso, de certa forma, é bastante para o Evangelho, porque ele só fala da última semana de Jesus. Ele enfatiza nesse ponto, para que as pessoas possam entender quem era Jesus, um servo do Senhor. Se você trouxe a sua Bíblia, deixa eu pegar a minha aqui, que é um ponto importante. Para a gente passar de Mateus para Marcos. Quando você pega o livro de Mateus, Mateus 28, aqui no capítulo 28, versículo 18, versículo 16, aliás, diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. Por que 11? Porque Judas já havia cometido suicídio. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. 18. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, do século. Aqui a gente tem o final do livro de Mateus, e veja que essa linguagem dava para usar com o povo romano? De forma alguma, eles não tinham esse conhecimento. Para eles, Jesus foi um homem que surgiu, criou uma multidão atrás dele, mas quando você pega e lê o último capítulo de Marcos, que é o capítulo 16, aqui ele fala sobre o sucesso do servo. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas você pode ler na sua casa depois. Você vai entender que aqui, quando Marcos está descrevendo sobre Jesus, ele coloca e enfatiza muito bem: Jesus é um servo. Entenda, povo romano, Jesus ele veio para servir. E nesse servir, ele está mostrando todo o poder que ele tem. Toda a liderança que ele tem. Tanto é que hoje, quando alguém vai fazer algum curso de liderança, um dos pontos principais é dizer o seguinte: você quer ser um líder? Sirva primeiro. Porque um líder, para que ele possa ser um líder fidedigno, ele possa ser um líder efetivo, ele tem que aprender a servir antes. Porque a pessoa que não aprende a servir, realmente ela não consegue liderar a ninguém. Saindo do Evangelho de Marcos, a gente vai para o Evangelho de Lucas, que muitas pessoas também conhecem como o médico, porque realmente ele era um médico, esteve ali andando com Jesus, era companheiro de Paulo, a gente vê isso em Colossenses 4,14. Ponto interessante, ele não era judeu. Ele não era um judeu que aprendeu desde pequeno sobre o Messias. Ele não foi um homem que a mãe ensinou ali sobre todo o conhecimento do Antigo Testamento, como a gente conhece hoje. E um ponto importante é que Lucas, ele é tido também como uma testemunha ocular. Porque todos os escritos dele foi conversando com as pessoas. É como se ele também tivesse sido um bom repórter. Ele ia e conversava com as pessoas. Olha, o que aconteceu aqui? Como que é essa história? Qual que é a sua visão sobre isso? E ele ia trazendo toda essa pesquisa e escrevendo os textos dele. A gente tem isso ali no capítulo 1 de Lucas, versículo 1 ao 4. Eu vou ler para vocês. Do 1... Oi?
Eu não entendi, perdão. Eu já vou passar aqui no próximo slide. Eu só vou ler esse versículo, no próximo slide está ali, mas foi o povo grego a quem ele dirigiu essa palavra. Mas veja só o que está escrito em Lucas 1, de 1 a 4. Visto que muito houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Lucas está falando para Teófilo, ele falando assim, ó, da mesma forma como teve ali as testemunhas oculares, eu também sou uma delas. E eu vou te escrever agora, passo a passo, tudo em ordem, para que você mantenha a sua convicção de quem é Jesus Cristo. E aí no próximo slide aqui a gente pode ver que o público-alvo dele foi o povo grego. Tanto que daí ele vai trazer Jesus com uma certa perfeição. Ele vai trazer Jesus como homem. Porque era isso, lembra que eu disse para vocês, o povo grego buscava. Eles buscavam a figura humana, eles buscavam a figura do homem. Tanto que quando você pega alguns retratos pintados de Jesus, do que eles imaginam ser Jesus, é um Jesus muito mais aparente, muito mais bonito. Não é aquele Jesus sofrido, porque a interpretação do autor é muito particular. Então a gente pode ter ali várias obras com retratos de Jesus, mas cada um vai trazer a imagem que ele tem. Assim como eu poderia perguntar para cada um de vocês, o que é Jesus para você? E cada um vai dar uma resposta. No final, a gente juntando tudo, a gente chega num lugar comum. Mas ao mesmo tempo que cada um tem uma diferença, Jesus para mim é o Salvador, Jesus para mim é o que me tirou das drogas, Jesus é o que curou a minha doença, Jesus é o que restaurou a minha família, Jesus é o que fez isso, e cada um vai tendo uma percepção. Aqui, Lucas, quando ele escreve para Teófilo, ele fala assim, eu quero que você tenha real convicção de quem foi Jesus. Então, da mesma forma como teve testemunhas oculares, eu quero que você leia tudo o que eu estou te enviando. Aqui ele enfatiza muito bem aqui, tanto no versículo 26, o nascimento de Jesus. Tanto que quando você pega ali no versículo 26, ele diz assim, ó, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E aqui ele vai detalhando cada passo desde o nascimento de Jesus. Ele simplesmente não chega e fala assim, ó, tinha uma mulher chamada Maria, namorava com um homem chamado José, um dia o Espírito Santo veio e ela ficou grávida e José com ela montaram num burrinho, num jumentinho e foram para Belém porque tinha um recenseamento da cidade. E não, ele vai detalhando passo a passo quem era José, quem era Maria, o que o anjo fez, o que o anjo não fez, porque ele era uma testemunha ocular, mas ele queria deixar muito bem registrado tudo aquilo que ele estava dizendo. E aí quando a gente olha, por que testemunha ocular? Porque ele estava vendo. Ele tinha real convicção daquilo que ele estava escrevendo. Mas, pastor, ele não estava no nascimento de Jesus, mas ele conviveu com Jesus. Ele tinha uma proximidade para poder falar assim, quem me falou isso? Foi Jesus. Eu ouvi isso da boca da mãe dele, eu ouvi isso da boca dos irmãos dele, eu ouvi isso dele. Não era uma pessoa que falasse, eu ouvi dizer. Não, ele realmente estava ali, testemunha ocular. Por isso que eu disse, era como um repórter, ele estava ali no pé da investigação, ponto a ponto, do início ao fim. Fala sobre missão como ungido e a missão universal de todos. Então vamos lá para Lucas 19, versículo 10. E disse assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E aí ele fazia com que o povo grego entendesse o seguinte, espera lá, o filho veio buscar aquele que estava perdido. Bom, eu estou perdido, eu preciso dessa salvação.
Veja que a linguagem que ele usa era para direcionar ao povo grego, trazendo Jesus como um homem, mas também para que eles entendessem que, ao mesmo tempo que ele era homem, ele era o Filho de Deus. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Se você puder anotar, capítulo 19, versículo 10 do livro de Lucas, para que você fique bem ciente daquilo que Lucas estava querendo dizer para o povo grego. E qual que outros propósitos? Ele mostrou muita ênfase nas orações de Jesus. Tanto que quando você pega o Evangelho de Lucas, você tem a fala de Jesus muito mais detalhada. Ele colocou ponto a ponto. Mostra Jesus sendo guiado pelo Espírito Santo. E ali a gente tem muito também o uso de parábolas como ensinamento espiritual. Se Jesus vivesse hoje, como ele viveu mais de 2000 e poucos anos atrás, ele seria aquele pregador que usa muitas ilustrações para que as pessoas entendam. Porque veja, quando você vai num culto ou você vai numa aula, que seja do colégio que você estudou, você estuda ainda, quando tem uma ilustração, não fica muito mais fácil de entender aquele assunto? Fixa melhor. Tem pessoas que precisam daquele ensino metódico, sistemático, ponto a ponto. Não faz nem uma risadinha, professor, porque senão eu me desconcentro. Eu tenho alunos no colégio que são assim, se você dá uma risadinha, ele já perde o foco, mas tem aquele que se você usa de uma ilustração, fixa melhor. Quem é que fez cursinho na época de faculdade vai lembrar das musiquinhas que os professores ensinavam, que ficam na cabeça da gente ali anos e anos, sem a gente perder, que são os macetes que os professores ensinam para que a gente possa acertar as questões no vestibular ou num concurso. E aí, terminando os evangelhos sinóticos. Sinóticos por quê? Porque eles têm uma mesma ótica da vida de Jesus. A gente vai para o evangelho de João. Autor e data foi João, e ele escreveu ali entre 90 e 100 anos depois de Cristo, filho de Zebedeu. Jesus, ele era o discípulo amado de Cristo. Mas e os outros? Jesus não amava? Amava, mas aqui ele quer enfatizar esse ponto para deixar bem claro. Então, a gente pode pegar João 13, versículo 23. Eu deixei anotado ali para vocês também, vocês podem estar lendo em casa. E diz assim: ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Emanuel, você não me dá um help aqui, porque não sei se essa tomada está funcionando. Mas está dizendo que está acabando a minha bateria. Outro ponto, outro versículo que eu quero ler para os irmãos também, está em João 21, 20. Diz assim: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Se você você ver o quadro da Santa Ceia de Leonardo da Vinci, tem um discípulo deitado sobre o peito de Jesus, e aquele discípulo é João. Ele deixa isso muito bem retratado. Um outro ponto para vocês também pegarem sobre a estrutura do livro de João. No primeiro momento ali, o capítulo 1, versículo 1 até o 18, ele tem um prólogo. Ele exalta Jesus como o verbo de Deus. Veja que ele não traz Jesus como homem, ele não traz Jesus como filho do homem, ele não traz Jesus como rei dos judeus, mas ele traz Jesus como o verbo, a palavra de Deus. Quando você pega João, logo no começo, é um dos versículos muito mais assim bonitos que a gente tem, não que a Bíblia tenha versículos feios, não é nesse entendimento, mas veja que no capítulo 1, versículo 1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Veja que João ele quer deixar bem enfático para que as pessoas entendam. Jesus, ele é muito mais do que o rei dos judeus. Ele é muito mais do que o filho do homem. Jesus é o próprio Deus. Ele é a palavra de Deus. E olha, Jesus não surgiu agora do nada. Jesus já estava lá desde o início. Aqui a gente tem entendimento sobre a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E veja que interessante, o primeiro momento que a gente tem a Trindade retratada na Bíblia é no batismo de Jesus. Porque daí nós temos Jesus sendo batizado, nós temos o Espírito Santo através de uma forma corpórea da pomba sobre ele, e os céus se abrindo e uma voz vindo do céu dizendo: eis aí o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ali é o primeiro momento que a gente tem a Trindade retratada na Bíblia. Nós temos todos os três sempre muito bem retratados, de Gênesis a Apocalipse. Mas o momento do batismo de Jesus é o primeiro momento em que nós temos a Trindade evidenciada. E assim a gente pode, daí uma outra oportunidade, de falar sobre esse momento. Um dos pontos que é bastante enfático no livro de João, mas também em todos os evangelhos, são os títulos que Jesus recebeu. Filho do homem, Filho de Deus, Cristo, Messias, Mestre, Senhor e Salvador. Ali na seção 1, que é do versículo 19 em diante, a gente tem o ensino e ministério público de Jesus, Jesus ensinando para as pessoas. E depois a gente tem a seção 2, que entra com a última semana de Jesus e um epílogo, um final. Aqui a gente tem daí 3 palavras que enfatizam bem o evangelho de Jesus: sinais, crer e vida. Anote isso no seu caderno. 3 palavras com ênfase dentro do livro de João: sinais, crer e vida. E eu vou ler para vocês João 20, do versículo 30 ao 31, e diz assim, ó: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Anote esse versículo e anote essas 3 palavras: sinais, crer e vida. Aqui Jesus vem para aqui o evangelho de João vem para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, é a palavra de Deus, está com Deus desde o início, permanece com ele, e que se fosse colocar todos os milagres que Jesus operou, a gente teria uma Bíblia muito maior para que a gente pudesse ler. Mas isso aqui ele fez para que os sinais fossem usados, para que houvesse uma crença a partir das pessoas. E para finalizar, vai dar tempo, ó, vai ser bem rapidinho hoje mesmo a aula para a gente não prolongar. A gente tem um resumo dos evangelhos. Os evangelhos tratam dos sinais e os ensinamentos. O público de João, de uma forma geral, daí não tinha um público específico, assim como a gente tem eles falando para os judeus, para os gregos e para os romanos. E no finalzinho aqui, para a gente terminar a nossa aula, o que a gente pode focar dos ensinamentos dos 4 evangelhos são sobre os seus sinais e os seus ensinamentos. Quando a gente olha para os evangelhos, e seria muito bom se a gente tivesse muito mais pregações enfáticas sobre o evangelho, porque isso traria muito mais Jesus do que a gente vê sendo pregado dentro de muitas igrejas e num público geral, deixando Jesus quase de lado. A gente tem que tomar muito esse cuidado. Por isso que é muito importante, irmãos, nós lermos as nossas Bíblias em casa, estudarmos ela,
para que a gente possa, aonde quer que a gente vá, não cair no engano. A gente sentar ali e falar, opa, isso aí não está de acordo com a Bíblia. E a minha Bíblia, ela é real, ela é fidedigna. Não é uma Bíblia versão Rafael Caprioli, não é uma Bíblia versão João, não é uma Bíblia versão Ednilson, mas é uma Bíblia versão Deus. Porque muitas pessoas, elas estão acostumadas a receber apenas. Então elas sentam, elas escutam. Se o cara lá na frente, bonito, fala bem, ó, tem uma oratória boa, se veste bem, tudo certinho, está falando, eu vou acreditar. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque da mesma forma como as pessoas usam isso para vender o que quiserem, elas podem muito bem pegar a Bíblia. Quem aqui assistiu aquele filme O Livro de Eli, que fala de uma época apocalíptica, e aí um homem, ele tem que cruzar quase que o país inteiro para levar a única versão que tinha restado da Bíblia. Mas o interessante ali, que esse filme retrata, que a gente sempre vê entre o mocinho e o vilão, o bem e o mal, é que algo tão precioso, quando cai nas mãos de uma pessoa ruim, ela pode ser usada de forma perigosa. E aí eu lembro que uma das cenas daquele filme, quando eles conseguem pegar o livro da bolsa do ator principal, esqueci o nome dele. Oi? Denzel Washington, muito obrigado. Quando eles conseguem pegar o livro, e ele está todo com uma travinha, e o cara pega e alguém pergunta para assim, mas por que você quer tanto esse livro? Você tem tantos livros, você pede para os seus capatazes aqui pegar todos os livros, mas você quer tanto? Ele falou assim, porque quem tem esse livro na mão tem o poder. E essa cena ficou bem emblemática para mim, porque isso de fato acontece com as pessoas de má intenção, de um coração perverso. Elas têm acesso à Bíblia. Só que o que Satanás faz? Satanás, ele se veste de uma aparência linda, bonita, uma voz gentil, suave, um cheiro agradável, e ele tem todo o conhecimento. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, não diga que você é crente, porque até Satanás é crente. Mas diga que você é um filho de Deus, que você é servo do Senhor e que você busca a Deus. E realmente. Então tome cuidado, irmãos, com o que a gente possa vir a escutar por aí. Porque a palavra de Deus, ela pode ser usada de forma errônea sobre a nossa vida. Não é a palavra de Deus que é errada. Fique bem claro isso que eu estou dizendo para vocês. Porque, infelizmente, tem pessoas que pegam a palavra de Deus, que está perfeita, linda, maravilhosa, muito clara, muito objetiva, e eles começam a criar coisas em cima. Como se eles falassem o seguinte, agora eu estou fazendo a minha Bíblia. Essa é a palavra de Deus de acordo com a minha versão, e a minha versão que é boa. E começa uma disputa ideológica, começa uma disputa de espiritualidade entre as denominações, que é terrível. Isso prejudica o Evangelho de Deus. Mas aqueles que se permanecem firmes e fiéis à palavra fidedigna do Senhor, eles conseguem alcançar a vitória. Aqui o Evangelho também mostra que crer é a obra que agrada Deus. A gente tem em João 6, 29. E olha que interessante, coloquei aqui para vocês. A palavra crer aparece 98 vezes. Isso é bem interessante de você anotar, para que daí para a próxima aula a gente possa dar continuidade. E eu vou enviar para vocês no WhatsApp algumas das frases e declarações que Jesus usou para ele mesmo, para que as pessoas pudessem entender. Então ele diz assim, sou da mesma essência, da mesma natureza de Deus. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Eu sou o que sou. E isso aqui ele fala com real poder, porque quem foi que disse a primeira vez, eu sou? Deus, lá no Antigo Testamento, com Moisés. Porque quando Moisés chega e fala assim, mas eu vou chegar para aquele povo, eu vou anunciar, eu vou falar que eu estou vindo da parte de quem? E aí Deus fala para ele, diga que o eu sou me enviou. A gente tem isso lá em Êxodo 3,14. Eu sou o que sou.
Por isso que quando Jesus dizia essas palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida, levantava uma ira dentro do coração das pessoas e falava assim, mas espera lá, quem esse homem pensa que é? Para dizer que ele é o pão da vida, que ele pode destruir o templo e reconstruir em 3 dias, e com que veemência ele diz, eu sou. E veja que interessante, até hoje as pessoas que dizem com veemência aquilo que elas realmente são, elas são ditas como prepotentes. Obrigado. E é errado, porque se você realmente sabe quem você é, não tenha medo. Se você sabe realmente que você é filho de Deus, diga, eu sou filho de Deus. Isso não é uma citação nova que muitos grupos atuais estão dizendo, olha, você tem que se identificar, você tem que ter a sua real identidade, você tem que saber quem você é, então diga que você é com força e veemência. Mas isso é para gerar ali talvez um entendimento para as pessoas, tem uma carência emocional e ela tem que se reafirmar, mas entenda que quando você realmente sabe quem você é, ninguém pode te condenar. Porque quando você é condenado por algo, qual que é a primeira coisa que vem? Se você não fez aquilo? Injustiça. Acabou minha bateria, Emanuel. Acho que a tomada não funcionou. Mas a gente tinha encerrado essa parte. Mas veja que quando nós somos julgados ou condenados por algo que nós não fizemos, o primeiro ponto que vem é o quê? Injustiça. Mas uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás, eu sempre me reafirmo nisso é, Rafael, se você sabe quem você é em Deus, nada nem ninguém pode fazer com que você seja rebaixado. E você também não vai se entristecer, você não vai ficar nervoso, você simplesmente vai falar assim, tudo bem, um grande abraço e eu estou continuando a minha caminhada. Veja que Jesus deixa isso muito enfático, ele mostra isso para nós o seguinte, fala, quando eu estive 40 dias e 40 noites no deserto, e aí Satanás veio para me tentar, ele sempre usou a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Mas em determinado momento ele diz assim, não usando a palavra eu sou, ele fala assim, Satanás, eu sou, e eu sei quem eu sou. Então nada do que você vier falar para mim vai fazer com que eu mude de opinião, ou simplesmente entregue para você o poder que você tanto deseja. E aí ele diz a última frase, arreda-te de mim, Satanás, sai daqui. Que você tenha esse ponto agora dos evangelhos. Saiba quem você é em Deus e entenda que você pode saber quem você é em Deus porque Jesus sabe quem Ele é no Senhor. Amém? Então nossa aula hoje ficou mais curta, para que a gente possa depois explanar melhor nas próximas aulas. E eu vou enviar depois para vocês pelo WhatsApp os slides e o vídeo também da aula de hoje para que você possa revisar alguma anotação. Caso tenha alguma pergunta, também pode enviar pelo WhatsApp, a gente vai estar respondendo com o maior prazer, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, nessa noite, pela Tua graça, pelo Teu amor, por esse ensinamento, Pai, da Tua palavra sobre as nossas vidas, sobre o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, que vem para nos ensinar, que vem para nos fortalecer. Senhor Deus, que nós tenhamos, Pai, o ensinamento da Tua palavra na nossa boca, que nós possamos, Senhor Deus, ter a linguagem correta para cada pessoa que vier até nós, até as pessoas que o Senhor nos envia, Pai, para que ouça da Tua palavra. Que nós tenhamos, Senhor Deus, Senhor Deus, essa facilidade de falar do Senhor, Pai. Sem, Senhor Deus, sem formalidades, Pai, mas com um desejo no coração e de uma forma, Pai, que essa palavra introduza no coração das pessoas e elas possam vir a crer no Senhor, através da ação do Teu Espírito Santo, do convencimento do Teu Espírito Santo sobre a vida delas. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para todo sempre. Amém, amém, amém? Até terça-feira que vem, nós temos aula com o pastor Marcelo.